Amém. Também quero saudar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. É o que Jabes falou aí. Não se distraia, porque eu tenho a palavra de Deus para os vossos corações. Não se distraia, não deixa nada tirar o seu foco, porque nós entramos aqui para aprender, para ouvir a palavra de Deus. E é através dessa palavra que nós somos transformados, que nós somos libertos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro em Salmos, de número 143. Salmos, vamos falar hoje sobre os Salmos de número 143, vai ser uma leitura extensa, mas eu creio que vai ser de muita valia para as nossas vidas. A igreja achou? Diga amém. Amém. Que diz assim o verso 1: Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito, pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Verso 5: Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito nas obras das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia, e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou o teu servo. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu vi a dedicação do salmista Davi. Um homem que ainda muito jovem, escolhido por Deus, um homem jovem que agradava a Deus na sua adoração. Um homem que muitos não enxergavam, porque muitas das vezes ele não estava diante da sociedade, não estava na casa de oração adorando ao nosso Deus. Um homem que adorava sozinho. E Deus passou a observar Davi. E a Bíblia diz que houve uma grande guerra entre os filisteus em Israel contra o exército de Saul. E a Bíblia diz que Deus fala assim: Samuel, vá à casa de Jessé, porque dentro deles tem um filho para ser ungido como rei de Israel. Até quando terás dó de Saul, tendo ele feito o que não me agrada?
E quando Deus coloca no meu coração esta palavra, eu vejo Davi, pastor João Paulo, como um grande vencedor. Um homem que nunca tinha perdido uma batalha. Um homem que venceu os campeões dos campeões, como foi pregado pelo nosso pastor Abraão Robson Ferreira neste domingo. Um homem pequenino, mas ele venceu o gigante Golias. Mas se nós formos ler os Salmos, nós podemos ver do Salmo 1 até o Salmo de número 51. Nós vemos Davi, um homem sempre vitorioso. Mas a partir do Salmo 51, nós começamos a ver que Davi também tinha problemas. Davi enfrentava uma grande perseguição. E Davi foi buscar refúgio em quem? Naqueles que estavam ao lado dele? Não. Foi buscar refúgio naquele que é digno de honra e de glória. E quando nós entramos no Salmo de número 143, nós podemos nessa noite aprender a orar com Davi. A Bíblia diz que no Salmo 143, Davi ora a Deus para que seja livre dos seus inimigos. Então nós podemos observar que Davi tinha inimigos. Davi tinha perseguidores. E quando nós entramos no verso 1, nós podemos ver como Davi se reverenciava a Deus. A Bíblia diz que no Salmo 143, verso 1, Davi fala assim: ó Senhor. Nós podemos observar que quando nós oramos, nós estamos falando com alguém que se chama o Criador dos céus e da terra. E Davi fala assim: ó Senhor. Será como nós temos reverenciado ao nosso Deus quando nós entramos na casa dele? Verdadeiramente, será que nós tiramos tempo para falar sinceramente com Deus? Será que nós estamos agradando o nosso Deus quando nós nos separamos para falar com Ele? O que é maravilhoso desse salmo é como Davi nos ensina a orar. Um ministério que está nos tempos de hoje em decadência. Porque muitos hoje já não querem mais orar. Muitos hoje já não querem mais buscar a presença do nosso Deus. E nós devemos saber que quando orar é preciso saber com quem está falando. E Davi deixa bem claro aqui que ele está falando com o Deus vivo. O Deus que tudo pode, que tudo faz, na hora que quer e quando quer. E Ele mesmo não fazendo, Ele continuará sendo o meu e o teu Deus. Porque Ele sabe o que nós precisamos na hora certa. Ele sabe das nossas petições. Salmos como esse são maravilhosos. Porque, sabe por quê? Porque se Deus tivesse poupado Davi, nós não teríamos o Salmo 123 para ler, para meditar, para extrair lições. Porque o Salmo 143, aqui, nós vemos Davi passando por uma grande perseguição, produto da opressão do inimigo. Então nós podemos observar que no verso 1 aqui,
Davi fala assim: ó Senhor. Ele chama a atenção de Deus. Ele fala assim: olha, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Nós podemos observar que Davi pede 3 coisas ao nosso Deus. Ele fala assim: ó, ouve a minha oração. A quem nós temos pedido para nos ouvir? Será que é nosso amigo? Será que é o empresário da nossa empresa? Será que é nosso pai, nossa mãe? Tem momentos que essas pessoas que estão ao nosso derredor, muitas das vezes não nos vai dar ouvido como o nosso Deus nos dá quando nós tiramos tempo para falar com Ele. Davi fala assim: olha, Senhor, ouve a minha oração. O que Davi quis dizer com isso, presbítero Javes? Eu necessito de Ti, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ouça. Eu estou aflito, eu estou necessitado de Ti. Aí ele fala assim: olha, inclina os ouvidos. Ele fala assim: olha, Senhor, dá-me um pouco da tua atenção para a minha oração. Muitas das vezes, aqueles que estão ao nosso lado não nos vai dar a atenção devida que nós precisamos ter. E o pior desprezo do ser humano é quando nós somos ignorados por alguém. E ele fala assim: ó, inclina os teus ouvidos às minhas súplicas, às minhas petições. Escuta-me segundo a tua verdade. Davi fala assim: ó, Senhor Jesus, ouve a minha oração, porque eu sei que tu és fiel, tu és verdadeiro, tu és justo. Davi aqui valoriza o nosso Deus de uma forma tremenda. Quando nós lemos esta palavra: ouve-me, porque eu sei que tu és fiel, ó Senhor. Tu és justo. E olha o verso 2 que ele fala: e não entres em juízo com o teu servo, vírgula. Não entre em juízo comigo. Davi fala assim: ó, não entre em juízo comigo, Senhor, porque eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou falho. Davi se humilha diante de Deus. Eu reconheço que eu sou um transgressor da tua palavra, que eu não sou merecedor da tua verdade, da tua justiça. Aí ele continua falando assim: olha, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Ele fala assim: olha, eu sei que eu não sou justo, eu sei que eu não sou fiel, mas não me julgo pela sua justiça. Eu reconheço que eu sou um pecador, e além de mim nessa terra não há ninguém justo, não há ninguém fiel. Aí ele fala assim: olha, Senhor, pois o inimigo me perseguiu a minha alma. Às vezes falamos assim: não temos inimigo. Todos nós temos inimigos, irmãos. Muitas das vezes o inimigo levanta dentro da nossa própria casa, no trabalho, de forma, muitas das vezes consciente, ou muitas das vezes inconsciente, porque são pessoas que estão ali sendo usadas pelo diabo para afrontar nossas vidas, para nos derrubar. Davi, dentro da sua própria casa, foi levantado pessoas contra ele, como todos nós sabemos. O seu filho Absalão, querendo tomar o reinado do seu pai. Saul,
um homem que Davi livrou da morte na palma da sua mão, que guardou Saul, estava com Saul lado a lado, e foi perseguido por Saul. Saul queria matar Davi. Os homens que Davi tinha ali com eles, perseguindo Davi até a morte. A Bíblia diz que Davi fala assim: olha, estes aqui estavam comigo, aqueles ali estavam comigo, e hoje viraram as costas para mim, viraram os meus perseguidores. O próprio Jesus Cristo, lembra de Judas Iscariote, um perseguidor? O que Judas fez com Jesus? Vê o diabo na pessoa de Judas, e Judas entregou o nosso Senhor Jesus na mão dos soldados. Jesus sendo perseguido no deserto. Lembra de Paulo, o apóstolo Paulo, um homem pregador que foi restaurado deste mundo. A partir do momento que o apóstolo Paulo foi na contramão deste mundo, ele passou a ser perseguido. E se nós não estivermos atentos, se nós não recorrermos ao nosso Senhor Jesus, nós caímos, nós perdemos as nossas forças. E ele fala assim: olha, pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muitos. Davi fala assim: olha, Senhor, eu estou nesse estado porque os inimigos me abateram até o chão. Eu estou vivendo nessa escuridão porque eles me perseguiram. Mas eu não quero morrer como aqueles que morreram há muito tempo. Eu não quero viver nessa situação. Nós podemos observar aqui a oração de Davi, para que Jesus, o Senhor Deus, venha livrar ele dos inimigos. Que Davi era um homem, presbítero Jabes, presbítero Reginaldo, que não orava só no momento das tribulações. Davi orava nos momentos de bonança, nos momentos de vitória. Davi era um adorador por excelência. Ele fala: ó Senhor, olha onde eu estou habitando, olha as veredas que eu atravessei. Veredas significa caminhos alternativos, caminhos por onde ninguém passava. Eu me escondo hoje dos meus inimigos, Senhor. E no verso 4 ele fala assim: ó, pelo que o meu espírito se angustia em mim. No verso 4, é uma linguagem bíblica que nós hoje chamamos de depressão. Nós podemos dizer aqui que Davi estava com uma depressão profunda. O meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Ele quis dizer assim: ó Senhor, eu estou inconsolado, eu estou inconfortável, eu não tenho mais conforto em mim, eu me encontro sem forças. Mas o que eu acho tremendo nessa passagem, que Davi, ele mesmo sem forças, ele mesmo com o coração inconsolável, ele clamou ao nosso Deus, ele buscou a presença do Senhor Jesus. Olha o verso 5: lembro-me dos dias antigos. Davi lembrou dos dias de bonança, dos dias de vitória. Quem sabe Davi não estava falando assim: ó Senhor, eu lembro de quando o Senhor tirou o povo do Egito, da escravidão, e levou para a terra prometida. Quem sabe Davi não estava falando assim: olha, eu lembro quando o Senhor abriu o mar vermelho e salvou o teu povo da mão do exército de Faraó.
Eu lembro, quem sabe da vida dava assim, eu lembro do maná que alimentou teu povo no deserto. Lembro dos dias antigos. Será que nós temos lembrado o que Deus tem feito em nossas vidas? Eu quero dizer que o que Deus tem feito em nossas vidas são coisas grandiosas, são coisas maravilhosas. Muitas das vezes nós não lembramos de agradecer, só lembramos de pedir no momento de tribulação, de angústia, mas Davi que era diferente. Davi, eu só lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos. Ele fala assim: olha, Senhor, eu agradeço por aquilo que o Senhor me fez há tempos atrás. Medito nas obras das tuas mãos. Eu lembro o que o Senhor fez comigo. Eu lembro das obras das tuas mãos, eu medito dia e noite. E ele fala assim no verso 6: estendo para ti as minhas mãos. Olha que lindo, Davi fala: estendo para ti, Senhor, as minhas mãos. Para quem nós temos estendido as nossas mãos? A minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ele fala assim: ó Senhor, eu tenho sede de ti. Eu tenho sede da tua presença em minha vida. Que sede é essa que Davi fala? Sede de adoração a Deus, sede de desejo de estar na presença do Senhor. Não sede do mundo aí fora, não sede daquilo que agrada ao mundo, mas sede de Deus. Verso 7, ele fala assim: ouve-me depressa, ó Senhor. Aqui eu vejo Davi já sem forças, e ele pede urgência na resposta da oração ao nosso Senhor. Ouve-me depressa. Quantos de nós estamos precisando que Deus venha nos ouvir depressa? Será que nós temos esse anseio, esse desejo que Deus venha nos ouvir depressa? O meu espírito desfalece. Não esconda de mim a tua face. Ele fala assim: olha, estou fraco, eu estou sem força, mas eu preciso da tua face em minha vida. Ele fala assim: eu preciso que resplandece a luz dos teus olhos sobre a minha vida. Quantos hoje estão com os rostos apagados, sem o brilho do Espírito Santo? Quantos estão sem esse brilho? E Davi fala assim: olha, não esconda de mim a tua face, não retire de mim o teu Espírito Santo, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Ele fala assim: eu não quero ser mais um como aqueles que desceram a cova, mas eu quero que a tua luz brilhe em mim, para que eu venha vivificar, para que eu venha sair dessa situação que eu me encontro. Eu não quero ficar desse jeito, Senhor. Quantas pessoas estão estagnadas hoje, estão fracas, sem forças, para fazer essa oração que Davi fez ao nosso Deus? Não esconda de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Ele fala assim: eu não quero continuar nessa situação. Eu não quero ser mais um derrotado, como aqueles que desceram a cova, como aqueles que estão sem forças, mas eu quero que resplandeça o brilho do teu Espírito Santo na minha face.
E no verso 8 ele fala assim, ó, faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Nós podemos observar aí que Davi era um homem de oração. Ele fala assim, ó, pela manhã. Ele não fala pela tarde, pela noite, ele começa pela manhã adorando a Deus. Eu quero ouvir a tua bondade, Senhor. Faz-me ouvir a tua bondade pela manhã, pois em ti confio. Em ti confio. Em quem nós temos confiado? Em quem nós temos acreditado? Será que é na força do nosso braço? Será que é no nosso trabalho? Será que é no nosso carro, na nossa casa? Ele quis dizer que, olha, Senhor, a minha confiança não está em homens, não está em mulheres, não está em bens materiais, não está naquilo que eu conquistei. Porque isso aqui tudo é passageiro. Ele fala assim, ó, em ti eu confio. Em ti eu confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir. Faz-me saber. Davi fala assim, Senhor, eu não quero seguir caminho fora da tua direção. Eu não quero sair aí de um lado para o outro, batendo cabeça. Mas eu quero sair na tua direção, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Quantos no dia de hoje está saindo sem a direção? Está sem a direção do Espírito Santo, procurando melhorias. Pessoas que não têm parado no lugar certo. É o lugar que Deus nos coloca, que nós vamos prosperar. É o lugar que nós estamos, que nós vamos frutificar. Tem muitos saindo onde estão, e sem rumo, sem direção. E estão entrando em dificuldade, estão entrando em problemas, porque está saindo sem a direção de Deus. Davi fala assim, olha, eu não quero sair sem a tua direção, faz-me saber. Ele fala, saber o quê? O caminho certo que devo seguir. Davi fala assim, ó Senhor, eu não quero seguir o caminho segundo a minha vontade, mas eu quero que tu mostre para mim o caminho certo. Muitos hoje batendo cabeça à toa, porque tem a palavra implantada no seu coração, mas não tem obedecido, não tem seguido a palavra certa. É falta de instrução? Não. Desobediência ao nosso Deus. Não é desobediência ao nosso pastor, ao presbítero da igreja, o seu irmão, o seu pai. É desobediência à palavra de Deus. Muitos saindo sem direção certa. Por que isso? Porque parou de tirar tempo para Deus. Que tempo é esse, o presbítero Romeu? Tempo de oração com Ele, tempo de comunhão com Ele. E muitos estão entrando em problemas sérios, problemas gravíssimos, e não sabem como sair. Mas nessa noite, vocês têm estratégia para sair dessa situação que nós vivemos. E nós saímos, sabe como? Nos refugiando em Deus. Nos tirando tempo para falar com Ele.
Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Olha o que Davi fala aqui, ó. É em ti, Senhor, que a minha segurança está depositada. É em ti que eu confio. O meu refúgio é o Senhor Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. Davi falou isso quando estava na caverna. É aqui na caverna que eu vou me refugiar. E esse refúgio se chama segurança, se chama intimidade com Deus. Qual o lugar que nós temos refugiado em Deus? Será que nós temos tirado um lugarzinho em nossa casa para nós refugiarmos, para nós podermos falar com Deus? Qual o nosso refúgio? Em quem nós temos confiado? Refúgio, lugar de segurança, lugar de adoração a Ele. Eu me refugio em ti, ó Senhor. Eu estou aqui nessa situação. Eu não vou me refugiar naquele que estava comigo, porque eles estão me perseguindo hoje. Eles viraram as costas para mim. Mas o Deus que eu refugio se chama o Senhor Espírito Santo. Aí no verso 10 ele fala assim, ó: ensina-me a fazer a tua vontade. Qual a vontade de Deus em nossas vidas? Será que é boa ou é ruim? Lógico que é boa. Deus tem que sempre preparar o melhor para as nossas vidas. Ele fala assim: faz-me saber a tua vontade. E qual é a vontade que Deus quer que nós fazemos? Está na presença dEle a cada dia. Está adorando Ele em espírito e verdade. A vontade de Deus é ver o teu povo de joelho, acreditando, confiando que Ele é o Criador dos céus e da terra. A vontade de Deus é ver o teu povo confiando nele a cada dia. Faz-me saber a tua vontade. Pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Ele fala assim: ó Deus, não me guia por terras acidentadas, não, por lugares tortuosos. Me guia por terras planas. A minha vontade é que o Senhor me guia, me faz-me reto, me faz de mim um verdadeiro adorador. Eu quero andar em lugares aplanados. Quantos têm andado por aí em lugares que não agradam a Deus? Quantos têm andado por aí em lugares que têm decepcionado o nosso Deus? E Davi fala assim: olha, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Aí ele fala no verso 11: vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Ele fala assim: olha, eu quero que o Senhor extermine essa angústia, essa dor, esse sofrimento. Eu quero que o Senhor retire de mim esta mágoa do meu coração. Eu não aguento viver mais assim, Senhor. Eu vejo Davi aqui pedindo a Deus com tanta humildade, com tanto temor a Deus. Davi aqui não pede a Deus com ignorância, com arrogância. Ele fala assim: ó Deus, olha, me tira dessa vida, dessa situação, dessa angústia, dessa depressão.
não porque eu mereço, mas porque o Senhor é misericordioso para comigo. E Davi aqui nos ensina como orar. Um homem perseguidor, que foi perseguido, um homem que aparentemente não teria problema nenhum, mas estava em uma situação de perigo, de morte, porque tinha muita gente atrás de Davi para matá-lo. E Davi falou assim: não, Senhor, o Senhor está vendo aonde eu estou me refugiando, não porque eu mereço, porque eu reconheço as minhas transgressões, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço que eu não sou digno de estar em tua presença, falando contigo. Mas ele fala assim: olha, mas eu sei que o Senhor é misericordioso comigo, não me julgo pela tua justiça, eu reconheço as minhas falhas, porque eu sei que tu és fiel, tu és justo, para ouvir as minhas orações, as minhas súplicas, as minhas petições. E no verso 12 ele fala assim: e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos. Desarraiga significa extermina os meus perseguidores e destrói todos os que angustiam a minha alma. Destrói todos, Senhor, para que eu possa andar por caminhos aplanados, para que eu possa ter liberdade de te adorar, de te exaltar o teu santo nome. Todos aqueles que angustiam a minha alma, que seja destruído, ó Pai. E para encerrar ele fala assim: sabe por quê? Pois sou o teu servo. E o tema dessa mensagem: o rei servo. Um tema até contraditório, né? Que um rei era para arrumar pessoas para servir ele. Ele não, Senhor, eu sou o teu servo. Olha a humildade de Davi. Eu estou aqui para te servir. Não importa onde eu estou, Senhor. Não importa se eu estou sentado no altar, numa cadeira privilegiada, mas eu sou o teu servo. Olha a humildade de Davi, do rei Davi. Eu sou teu servo, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mim, pelos feitos que o Senhor tem feito em minha vida. Mas na tribulação, na dor, Davi, da mesma maneira, ele adorava, ele buscava a presença do Senhor, ele orava. É uma palavra, meus irmãos, que tocou muito em meu coração. Você sabe por quê? Porque nos dias de hoje nós vemos por aí o declínio espiritual que está acontecendo nos dias de hoje. Muitas das pessoas, muitos de nós, não queremos mais orar, buscar a presença de Deus. Só queremos buscar a presença de Deus quando vem a dor, a tribulação, a angústia, a afronta. Porque o inimigo tem lutado, o inimigo não tem brincado com o povo de Deus. Você sabe quem o diabo, você sabe quem não traz ameaça para o diabo? São aqueles que pararam de orar. O diabo fala assim: esse não tem ameaça, não é ameaça nenhuma para mim. Mas quando você vê um crente orando, um crente que busca Deus, vai haver afronta, vai haver perseguição. E essas perseguições só são superadas através da oração, da intimidade com Deus. E tem muitos crentes nos tempos de hoje vivendo dessa maneira, não trazendo ameaça para o adversário,
Porque o adversário tem feito o que quer com muita gente, obreira Silvia. Muita gente tem feito pessoas o que quer. Mas Deus, nessa noite, tem levantado pessoas para orar, para buscar a presença dEle e falar assim: aqui não, Satanás. Eu tenho um poder que vem do alto, eu tenho autoridade de Deus para repreender as afrontas. E nós temos que estar vigilantes a cada dia, tementes a Deus, com reverência na casa dEle. Tem muitos que entram na casa do Senhor, não dá crédito ao nosso Deus, não joelha nem 5 minutos para orar. Não é o nosso caso aqui, eu sei disso, mas nós temos que estar atentos, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas para aqueles que oram, que buscam a Deus, Ele veio para dar vida e vida com abundância. E eu quero que vocês guardem essa palavra na tábua do vosso coração. Medita no Salmo 143. Aprende a orar com Davi, que nós vamos aprender a orar com Davi. Essa lição maravilhosa, uma lição de fortalecimento para a nossa vida espiritual. Davi, mesmo na angústia, mesmo na dor, mesmo nos tempos de vitória, ele buscava a presença do Senhor Espírito Santo. Não importa o lugar, meu irmão, mas continua firme a oração, continua, olha, focado no mesmo objetivo, na mesma visão do ministério, porque tem muitos aí retrocedendo, muitos aí jogando a toalha, muitos aí largando aquilo que foi confiado para ele fazer. Que nós viemos colocar essa palavra em nosso coração e fazer, não a minha vontade, mas a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pastor João Paulo está dando continuidade ao trabalho nessa noite, em nome de Jesus.